Não pare na opinião de quem não está, presta atenção, na mesma frequência que você. Quem escolheu os espias? Quem foi que escolheu? Deus falou para Moisés, pega 12 príncipes, não pega qualquer um, não, pega os príncipes. Então Deus sabia que iria os 12. E Deus também sabia que naquele meio ia ter pessoas que não iam acreditar. Josué e Caleb fizeram a diferença ali. Eles olharam e olharam por um lado, a Bíblia até fala, nós vamos citar isso aqui, entendeu? Que o espírito deles estava diferente. A motivação deles estava diferente, a visão deles estava diferente. Mas era assim, cara, meio um jugo pesado, porque era de 12 pessoas, 10 eram contrárias. Então se você faz uma analogia para a vida, é mais ou menos isso mesmo. A nossa guerra, ela é forte. Nós vamos enfrentar os que não creem todos os dias. Nós vamos enfrentar, sabe, aqueles contrários todos os dias. Nós vamos enfrentar as circunstâncias negativas todos os dias, na mesma proporção que eles tiveram. Então Deus fala o seguinte, eles vão estar sempre presentes. Sempre vão estar presentes. Aí você não pode se dar o luxo de parar, de desacreditar, de desistir, em detrimento àqueles que não creem, ou aqueles que não tomam posse. O que diz no versículo 28? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes. E também ali nós vimos os filhos de Anak, ou seja, o relatório deles era totalmente negativo, irmão. Eles focaram só naquilo que não ia dar certo, naquilo que ia prejudicar, naquilo que talvez para eles, humanamente falando, porque humanamente falando era impossível, mas ninguém entra na promessa humanamente. A promessa de Deus, ela não vai ser humana, irmão, não é natural, porque o natural você faz. Sempre Deus, Ele entra com a parte sobrenatural, irmão, para nós. E vou te falar uma coisa, você pode ser o espiritual, mas o sobrenatural está no domínio de Deus, irmão. Por isso que Deus coloca um grande desafio, até para você desistir de você, falar assim, cara, eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso entrar, mas eu preciso entrar mais dependente de Deus. Eu não posso entrar nesse lugar pensando que era a minha força, porque eu já andei esse tempo no deserto, que eu tive muitas experiências, porque eu já vi Deus, Deus me deu maná, porque Deus, sabe, jorrou água da rocha, então eu sou o cara já, eu sou o crente. Não, irmão. Deus está te passando em processos, te transformando, te amadurecendo, sabe, porque Ele quer te dar coisa maior, e coisas maiores vão ser desafios maiores e diferentes para a sua vida também. Vou te falar mais, cara, quanto mais você entra, mais Deus quer que você seja dependente dEle. Então não enxergue os desafios como algo que quer te parar, não, ao contrário, mas algo que quer te promover para alguém mais dependente de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, eu sempre falo isso aqui para vocês, irmão. Deus vai nos cercando, funilando, para que quando acontecer as coisas, ninguém vai ter a capacidade de roubar a glória dEle. Todo mundo vai olhar para a tua vida e falar assim, cara, isso é inegável. Foi Deus que fez. Ele não tinha capacidade, não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha inteligência. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Mas para algumas pessoas acham que isso é negativo, irmão. Então, na medida do possível, preste atenção no conselho que eu vou te dar aqui, como pastor. Na medida do possível, se afaste de pessoas negativas. Suas incredulidades, sabe, pessoas incrédulas quanto às promessas de Deus, porque essas pessoas são tóxicas para nós. Amém, queridos? Estou falando para você, por isso que eu estou te falando, na medida do possível, significa dizer, você não precisa ser inimigo de ninguém, mas também você não pode ser influenciado por certas pessoas. Você não pode sentar na sua mesa pessoas que estão te influenciando, te intoxicando negativamente. Não, queridos, você tem essa opção, você tem essa alternativa de saber quem é que você vai deixar encher o teu coração, a tua mente, quem você vai permitir que o teu coração ensinável se abra para aprender. De quem você está querendo aprender? Porque isso vai fazer toda a diferença. Aqui nós vemos se em algum momento Josué e Caleb se deixassem levar pela pressão que a maioria conseguiu da multidão, eles teriam desistido, sim ou não, queridos? Eles teriam desistido, irmão. Porque o relatório era verdadeiro. Realmente, a terra tinha gigantes, a terra tinha desafios. Mas a visão de Josué e Caleb foi diferente, porque o texto vai dizer que o espírito de Caleb se conectou com o espírito de Deus. E a visão que ele falou o seguinte, falou assim, eu vou colocar vocês na terra. É eu que vou colocar vocês na terra. Deixa eu te falar uma coisa, cara.
Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus permitiu que você estivesse aqui hoje. E o mesmo Deus que te livrou de tantas coisas, te livrou do Covid, te livrou do acidente, te livrou de tanta coisa, irmão, na sua vida, Ele tem capacidade de fazer você entrar na terra. Então esse é o nosso Deus.